Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá, você seja muito bem-vindo a mais um programa Refletindo com Joana. Hoje nós vamos voltar ao tema inconsciente, uma visão mais ampla que Joana traz para nós. E lembrando que nós estamos fazendo os estudos completos agora de todas as obras da série psicológica de Joana de Ângeles, que são 16 obras. Esse tema inconsciente, nós vamos falar do autodescobrimento ou a busca interior, que é uma das obras. Nós já falamos esse livro todo nos programas anteriores. Então, o que ela traz? Do ponto de vista psicológico, o inconsciente é um conjunto dos processos que agem sobre a conduta, mas escapam à consciência. Às vezes eu faço determinados movimentos, tenho alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas opções, algumas escolhas que eu não tenho, às vezes, consciência daquilo, mas que meu inconsciente tem. Ele está no meu inconsciente. Ela diz, com as notáveis contribuições de Freud e mais tarde de Jung, entre outros, o inconsciente passou a ser a parte da atividade mental que inclui os desejos, as aspirações primitivas ou reprimidas, segundo o mestre de Viana, Sigmund Freud, em razão de não alcançar a consciência espontaneamente, graças a quê? A censura psíquica que bloqueia o conhecimento do ser, mas somente através dos métodos psicoterápicos, que aí é uma psicoterapia, no caso de Jung, é uma psicoterapia analítica, uma análise, no caso da psicanálise de Freud, revelação dos sonhos, que é a análise dos sonhos, redescobrimento dos fatores conflitivos. Então, redescobrir os fatores que conflitam a sua alma. Dos atos perturbadores, a pessoa teve um ato, falou assim, nossa, mas eu fiz aquilo, quando eu vi eu já tinha feito. Inconsciente. Foi inconsciente. Então, o consciente, o ego, que é essa parte da nossa consciência, participou daquilo, mas já no momento que o inconsciente transbordou e a pessoa teve esses atos. Os traumas profundos, a pessoa que tem um trauma, um complexo também, que nós vamos estudar, traumas e complexos, que afeta o sistema emocional. E ela trouxe agora para nós o entendimento do inconsciente primitivo, orgânico, e do inconsciente subcortical ou psíquico. Ela diz, ela distingue essas duas formas, o psíquico ou subcortical, e o orgânico ou cortical. Além dessa visão, ou mesmo através dela, Jung concebeu o inconsciente coletivo. Jung concebeu o inconsciente individual e o coletivo. O coletivo está recheado dos arquétipos que nós trazemos. Ela diz, ou seria uma presença no indivíduo com todas as experiências e elementos mitológicos do grupo social que ele viveu, decorrentes da estrutura da hereditariedade do cérebro humano. Então, as recordações estão ali armazenadas. Ela diz, o subconsciente subcortical, psicológico, instintivo, fisiológico, é automático, instinto, é automático. Esse é um nível de inconsciente que ela diz que corresponde ao id
na visão freudiana. O Freud dividiu id, ego e superego. E aos arquétipos, como eu disse, de Jung. Então, os arquétipos tá dentro desse psicológico subcortical. Agora, o orgânico cortical corresponde aos condicionamentos. Ela diz aqui de Pavlov. Pavlov foi um estudioso, grande estudioso do comportamento. Ela fez várias experiências com animais, para estímulos ali com animais, principalmente o cachorro, né? que era condicionado a um toque de sirene, a uma batida, ao cheiro do alimento, ao não cheiro, ele salivava. Então ele teve esse grande contribuição aí, Pavlov, né? Que são os condicionamentos, os reflexos condicionados, né? O comportamento condicionado. E ele fala aqui dos traumas e recalques estudados na psicanálise. Então, tanto os condicionamentos de Pavlov quanto os recalques estudados da psicanálise de Freud e os traumas também estudados pela psicanálise de Freud, eu estou bem frisando, Freud e Jung, tem uma divisão aqui, representam esse subconsciente cortical orgânico. Então, dentro desse orgânico, nós poderíamos acrescentar aqui a personalidade para entender que esses são movimentos que nós aprendemos aqui. Os outros, o subcortical e o psíquico, nós trazemos, tá? Agora deu para separar bem. Então vamos lá. Ela finaliza dizendo: acreditava-se anteriormente que o ser subcortical era um amontoado de automatismos sob o direcionamento dos instintos. Então era todo instintivo, esse inconsciente psicológico subcortical era totalmente instintivo, das necessidades fisiológicas. A moderna visão da psicologia transpessoal, no entanto, demonstra que a consciência cortical não possui espontaneidade, manifestando-se sob as ocorrências do mundo onde se encontra localizado. Olha, ela traz um outro elemento aqui muito importante. Dependendo do mundo, o ambiente que eu estou vivendo, esse ambiente me influencia, e esse pensamento que era totalmente do cortical, do psicológico, que não possuía espontaneidade, passa a possuir. Essa é a visão da psicologia transpessoal, né? Que ela coloca aqui para nós. E ela diz mais: por isso mesmo, esse inconsciente é o espírito. Todas as recordações, os arquétipos, né, da mãe, ânima, persona, sombra, ânimos, grande mãe, grande sábio, o arquétipo primordial Deus, esse inconsciente é o espírito que traz as recordações, traz as vivências do passado. Ela diz que se encarrega do controle da inteligência fisiológica e de suas memórias. Então, o espírito que comanda isso, que está ligado diretamente ao inconsciente subcortical psicológico. O cortical orgânico são lembranças do aqui e agora, do hoje, dessa encarnação. Só para a gente dividir, para ficar bem explicadinho. Aí ela diz, olha, está no campo perispiritual, as memórias. As áreas dos instintos e das emoções, as faculdades e funções paranormais, abrangendo as mediúnicas, que aí ela colocou um outro elemento que é o perispírito, que faz essa intermediação do espírito para o corpo. Tem aqui o perispírito. Nesse supercórtex, Jung situou o seu inconsciente coletivo, concedendo-lhe atributos quase divinos. Os inconscientes coletivos da nossa ancestralidade, que nós trazemos dessa ancestralidade, que está muito ligado à questão mitológica de mitos, de vivências, de arquétipos, né, que nós trazemos dentro do inconsciente coletivo. Aí ela termina. Modernamente,
a genética descartou a transmissão cromossômica, encarregada dos caracteres adquiridos. Esse inconsciente coletivo seria, então, o registro mnemônico das reencarnações anteriores de cada ser, que se perde na sua própria historiografia. Essa frase fecha. Então, o inconsciente coletivo que Jung falava, que trazia os arquétipos culturais e o arquétipo primordial que é Deus, está no nosso espírito. Esse inconsciente coletivo, então, seria o registro mnemônico das reencarnações anteriores do ser, que se perde na sua própria historiografia. Então, nós temos uma história longa dessa questão das nossas vivências. E eu vou finalizar esse tema com essa frase dela que eu achei muito importante. Felizmente, o ser não tem consciência de todas as ocorrências do córtex, que as registra automaticamente. Então, vivência que eu vivi, às vezes, numa vida passada e registrou. Isso pode vir agora. Inconsciente cortical, pois se o conhecer, tenderia a sua vida psíquica a um total desequilíbrio. Quando a gente fala que houve uma ruptura do psiquismo, houve uma desagregação do ego, uma disfuncionalidade, um desequilíbrio, como ela colocou, porque aconteceu alguns processos que esse indivíduo deixou vir à tona, ou por algum motivo, por algum trauma, por algum acontecimento exterior, aconteceu isso. Ela diz, necessário, portanto, ao ser humano saber e recordar, mas também desconhecer e olvidar. O esquecimento é importante. Todos os funcionamentos automáticos do organismo dão-se sem a participação da consciência, o que lhe constitui verdadeira bênção. Não raro nessa área, patologicamente pode ocorrer dissociações mórbidas do psiquismo, dando origem às personalidades duplas, secundárias, que, em se tornando conscientes, prevalece por muito tempo ou por algum tempo. Tá ok? Então, é um pouco complexo. É preciso você ir lá, voltar agora, escutar mais algumas vezes, ler, busca na internet as áreas do córtex e subcortical e subcortical, para que você entenda essas estruturas que todos nós seres humanos temos, tá? Então nós dividimos aí mais esse aspecto importante do nosso inconsciente, trazido por Joana de Ângeles. Agradeço a atenção de todos e no livro sobre inconsciente você vai encontrar lá Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo O Inconsciente. Ok? Grande abraço para vocês e até a próxima. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.